Gente, vou esperar o pessoal voltar, porque quem estava conectado lá acompanhando o meu outro vídeo, por algum momento aí a internet cortou a nossa transmissão. Então a gente recomeçou aqui na outra live, tá bom? Nós vamos continuar a história. A gente estava com quase 50 pessoas acompanhando, então vou esperar só um pouquinho para continuar essa história aí do cara e dos espelhos. Olha aí, o pessoal voltando, beleza? Gente, não sei o que aconteceu aí, a transmissão encerrou, apareceu, seu vídeo foi concluído. Eu nem pus a mão, tá bom? Mas estamos aqui de volta para continuar depois de um breve intervalo. Bom, vou continuar a história lá que eu estava contando. Então o cara não avisou o mestre que ia lá, que não ia lá trocar os espelhos, ajudar, né, nos espelhos. E aí a gente ia sentar lá para participar da reunião, e conforme a gente arrumava um lugar para sentar, o cara ia sentando junto, e a gente levantava lá, não vou, não quero sentar perto de você não, eu mudei de lugar. E daqui a pouco levantou outro, sentou mais para cá, o cara levantou, veio sentar perto da gente, eu, não, pode ficar você aí, não quero sentar perto desse cara. Ninguém queria sentar perto dele, porque a gente já sabia que faltava só ele abrir a vaselina para passar, que ele ia levar um nabo aí, ia levar uma bronca bem dada do mestre. E aí foi assim que a gente começou o ano, assistindo esse cara levar uma bronca bem dada, que foi engraçado, né, pra gente. Pro mestre que ficou lá esperando o cara no Natal para trocar os espelhos, não foi nada divertido. Mas, e pra ele que levou a bronca não foi nada divertido, mas o cara podia ter avisado, né, que não ia, pro mestre não perder a viagem. Então foi bem engraçada essa história assim, tempos depois, né, que na hora ali não foi muito engraçado pro cara não, tá bom? Então o cara, a gente até ficou com essa expressão que é o cambal, né, o cara usou essa expressão, falou, deu um cambal no mestre aí no Natal. Então a gente nunca esqueceu dessa história aí de levar o cambal no mestre, né? Essa foi a história aí de instrutor que eu tinha também para contar. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu pulei. Então, só repassando, a gente contou aqui a história do aluno lendário lá que fez 20 minutos de cavalo lá em 2 tempos, de 12 e de 8, que é o mesmo que fez uma forma no shopping, que foi repreendido pelo segurança. Contei a história do instrutor que foi lá abraçar a menina no show do Whitesnake, era um cara, beijou o cara, né? Fazer o quê? O cara que levou a bronca na reunião, porque não apareceu no dia que era para trocar os espelhos lá, deu um cambal no mestre. Pô, justo no mestre o cara vai dar o cambal, né? Vamos ver. Falei sobre o Sofá do Sono, então quem quiser ver lá o meu álbum do Sofá do Sono, temos as postagens lá do pessoal dormindo. Contei das histórias dos tatames que a gente transportava no começo e no final, principalmente no final dos campeonatos que a gente fazia aí em São Paulo. A gente passava a madrugada transportando esses tatame e arremessando no pessoal dentro do caminhão, foi divertido também. Contei a história do instrutor que queria fugir da namorada e a gente começou a lavar a academia à meia-noite. Na hora que a mulher chegou, a gente estava jogando água nas escadas abaixo para a mulher chegar e ainda molhou o pé dela lá. Não funcionou também, mas foi divertido. Contei a história do mão na nuca, que quando eu falo mão na nuca, a pessoa põe a mão no glúteo, ainda vou descobrir por quê. Contei a história do aluno que estava fazendo regime rígido, mas na hora dos abdominais estava caindo as trufas do bolso, né? O cara foi fazendo e as trufas caindo, bolso abaixo. E mais? Contei a história da aluna que foi acompanhar o menino da aula experimental ali na escada da aldeota, e para mostrar que ele não estava prestando muita atenção, ela deu um empurrão e fez ele rolar no barro. O cara levantou todo sujo e nunca mais apareceu. É isso aí. Contei essas histórias, vamos ver quem voltou aqui para a segunda parte da live, já que a primeira caiu. Acho que eu só tenho mais uma história para contar aqui. Muita gente falando que voltou, beleza, ainda bem que vocês voltaram, volte sempre. Tem gente que falou aqui... Cadê? Tinha alguém que falou, aqui no Ceará diz bater fofo. Ah, então, tá vendo? Mais uma expressão aqui que eu aprendi, ó, bater fofo. Beleza, expressões cearenses.
Beleza? Olha, pessoal que voltou aí, obrigado por ter retornado. A gente estava na outra transmissão e o Facebook cortou a transmissão, me censurou. É isso aí. Então, essas são as histórias que eu contei. Não vou me alongar muito, eu já estou falando há 54 minutos, juntando as duas lives, né? Não quero que o sofá da sua casa se transforme no sofá do sono. E também não quero esgotar as histórias, né? Tem que deixar mais coisa para contar. Eu tenho mais uma só, vai ser a última, né, dessa transmissão, que é uma história absurda, absurda. Eu até conto em uma das palestras essa história aí que aconteceu. Não vou revelar em qual unidade foi, mas é uma coisa para se pensar, né? Eu vou deixar essa história engraçada aí final com uma historinha para você ver. Imagina eu como fiquei ao ouvir isso que um aluno falou. Tinha um aluno que não estava vindo muito na aula e a gente sempre mandando mensagem para ele, né? Ô, fulano, vim na aula e tal. E o cara, essa semana eu vou e tal. E nessa época a gente ainda aceitava muito cheque, né? Então os alunos faziam os planos com os cheques pré-datados. Hoje em dia são poucos, a maioria usa outras formas de pagamento. Mas o rapaz tinha um cheque dele que tinha até voltado e ele tinha prometido voltar lá na academia, né? Para pagar o cheque, foi engraçado. E aí ele apareceu um dia lá e começou a me contar, né, por que ele não estava indo. E aí, falei, e aí, você não tá vindo? O que aconteceu? Ele falou, nossa, minha vida tá muito enrolada e tal. Tô com um problema aí financeiro, até por isso que esse cheque voltou, eu vim aqui pagar e tal, né? Mas tem várias coisas que eu não tô conseguindo fazer. Eu falei, o que é que você não tá conseguindo fazer? Ele falou assim, por exemplo, lá na faculdade, né, como eu não paguei, eu não tô indo, mas é porque se eu for para a aula, não vai contar a presença. Se eu tivesse indo para a aula, seria só pelo conteúdo, não está contando presença nenhuma, então eu não estou indo. Na hora que o cara falou isso, né? Na hora que o cara falou isso, fiquei horrorizado. Eu falei assim, não, pera, volta lá. Você não está indo para a aula porque senão você estaria indo só pelo conteúdo, porque não está indo presença. É isso mesmo que você falou? Ele falou, não vai contar presença nenhuma. Se eu for lá, é só pelo conteúdo, aí eu não estou nem indo. Aí eu não sei nem qual foi a cara que agora, mas eu falei pra ele, pô, mas peraí, você não vai na faculdade pelo conteúdo? Né? Não tem alguma importância, alguma relevância o conteúdo pra você? Você, mas é que não tá contando presença, então eu nem tô indo. Então eu tô deixando pra ir só quando a minha situação regularizar. E aí a gente viu que, se você conhece a pessoa, não escreve aí, hein, nos comentários, não. Deixa aí no anonimato. Essa história aí foi um caso perdido que a gente não conseguiu consertar essa pessoa. E o cara, eu acho que até hoje ele deve ser meio assim. Porque ele, se você não vai na faculdade porque você está indo só pelo conteúdo, não está contando presença, alguma coisa está errada na sua estratégia aí de faculdade, né? Do motivo real de você estar lá. Enfim, eu queria ter gravado a minha cara na hora que o cara me falou uma dessa. Que ele não estava indo porque senão ele estaria indo só pelo conteúdo. Eu queria ter visto qual será a expressão que eu fui, né? Tô curioso aqui com a Camila, que será que eu falei na hora, a cara que eu fiz. Enfim, vamos ver quem está falando aqui, que tem gente comentando. Não vai embora não, que as histórias tão boas. As histórias são engraçadas. Tem história que na hora é chocante, assim, mas só depois que ela fica engraçada. Que na hora não é muito legal não, tá bom? Mas que depois com o tempo ela fica legal, fica divertido de lembrar. Deixa eu ver. Para finalizar aqui, eu falei que ia contar só mais uma, mas o pessoal tá pedindo aqui para contar outra história. Eu vou contar mais uma aqui, que era o aluno, esse aí é o mestre Gabriel, vai lembrar dele. Só não vou poder falar de que unidade que era, mas quem tá assistindo aí, eu já vi que tem gente que tá assistindo aí que sabe quem é. É um aluno que toda vez que ele ia pra academia, e pagava o plano dele, ele pedia um recibo. Tá. Era um aluno que já era adulto, assim, ele tinha uns 30 e poucos anos, acho, quase 40. E ele sempre pedia um recibo, um recibo. E uma das vezes a gente perguntou pra ele, falou assim, você faz o que com esse recibo? Você arquiva, né? Não, é pra entregar pra minha mãe. A gente achou estranho, né? Como assim, né? Entregar o recibo pra minha mãe. Aí a gente foi descobrir um tempo depois que, na verdade, ele tinha que provar para a mãe que ele estava gastando, onde ele estava pondo o dinheiro, e que era no Kung Fu, porque se ele não fizesse esse investimento lá no Kung Fu, ele pegava o dinheiro e gastava tudo no fliperama.
Ele ia naqueles fliperama, aquelas máquinas de jogo, comprava as fichas, ficava lá jogando e não ia no Kung Fu e a gente não sabia por quê, era por isso. O cara gastava o dinheiro do o dinheiro do Kung Fu no fliperama. E o cara já era adulto, né? Já tinha quase 40 anos, mas tinha que levar o recibo pra mãe pra provar que ele tava pagando mesmo o Kung Fu. Tem gente que tá vendo aí que eu sei que sabe dessa história aí, que essa história é engraçada. A gente até chamava esse aluno de Rock Lutador, entre outras coisas, porque ele fazia umas coisas muito dinâmicas, assim, vamos deixar assim, né? Dinâmicas. Então essa é mais uma história de alunos divertidos que a gente teve aí ao longo desses anos aí. A gente teve história engraçada aí contada sobre passagens com alunos, passagens com instrutores, passagem com o mestre Gabriel, né? O pessoal fala que eu tenho memória boa, e realmente eu lembro de algumas coisas. O mestre está até falando aqui que esse cara casou. Vai ver que agora quem pede o recibo é para a esposa, né? Para ele apresentar para a esposa, tá vendo? Esse cara casou, olha só. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado dessas histórias. A gente está em épocas conturbadas, né? E a gente resolveu fazer uma live mais dinâmica, assim, para você se distrair aí na sua casa e falar de coisas engraçadas. Espero que nessa hora que a gente passou junto você tenha se divertido com alguns casos que eu contei. Para mim, foram marcantes, né, essas histórias, guardo isso com o maior carinho e acho divertido a gente ter essas pérolas para lembrar, que são esses momentos que a gente guarda de recordação, de coisas que a gente passou, e a gente não vê a hora de estar de volta aí com os alunos, né, na academia fisicamente. É muito bom ter vocês aqui acompanhando as transmissões, mas fica mais legal pessoalmente para vocês criarem outras histórias e outras situações. Deixa eu ver quem está falando mais alguma coisa aqui antes da gente finalizar. Vamos ver. Tem muita gente aqui assistindo novamente. A gente chegou a ter na outra transmissão quase 50 pessoas. Essa daqui bateu mais de 30 já. Miriam Fermoselli aqui, não vai embora não, tá tão bom. Vou ver as histórias, é isso aí. A gente vai contando aqui, o Hélio Sigoli está de volta, ele também sabe uma parte das histórias que eu contei aí, ele conhece. Conta uma bônus, foi essa que eu contei do cara que gastava o dinheiro no fliperama aí, Renata. O Ivan falou prioridades, porque o cara não tinha muito comprometimento no que ia para a faculdade só pelo conteúdo. O mestre aqui contou que ele casou, o cara do fliperama. Beleza. Isso aí, o mestre Gabriel contando aqui os bastidores. A Renata falando aqui, na próxima conta a história do débito. Pô, essa história é boa, essa história do débito, hein? Será que eu conto a história do débito? O que vocês acham antes de despedir aqui? Vamos ver, se vocês colocarem vários balãozinhos aí dando risada e coraçãozinho, eu vou contar essa história do débito aí antes de encerrar a transmissão. Vai ser a última coisa, tá bom? Mas tem que chover um monte de balãozinho aí de coraçãozinho, de risada e tal. Eu conto mais essa história antes de encerrar, que já são 8 horas. Estou lembrando aqui no horário. Vamos ver. Quando vai ter outra live? A Miriam perguntando aqui, Miriam Fermoselli. A gente vai ter em breve. Nós temos quase... Se alterna aqui. Tem live que sou eu, tem live que são outros mestres, tem live que são outros sócios e assim por diante, tá bom? O Yuri falando a história do bichão do Kung Fu. Essa aí é boa. O Igor Kayazima aqui. Obrigado pelas risadas, mestre. Espero que você tenha dado bastante risada aí, tenha rolado no chão de tanto dar risada, tá bom? Então, para finalizar, eu vou contar a história do débito. Débito. O cara falou bem assim. Eu fui fazer uma matrícula de um rapaz e ele chegou lá na secretaria e falou, resolvi, vou fazer aqui o plano semestral. Aí eu falei, legal. Aí ele me deu o cartão. Isso aí, garanto que já deve ter acontecido em outras academias também. Aí eu falei assim, você vai dividir, né? Fácil em 6 vezes no crédito? Aí ele falou assim, débito. Aí eu falei, não é no crédito? Aí ele, acho que ele não gostou de eu perguntar, ele veio perto de mim e falou assim, débito. Débito. Eu falei, tá bom, né?
Peguei o valor lá, calculei a mensalidade vezes 6, enfiei o cartão na máquina, pode digitar. Aí tá lá o débito, o cara digitou, saiu o comprovante, tá aqui o seu, tá aqui o meu. Entreguei a roupa e o cara foi fazer a aula. Beleza, o cara fez a aula, todo feliz, foi embora, tiramos a foto lá de bem-vindo, eu fazendo assim do lado dele. Quando chegou no outro dia, o cara começa a mandar mensagem desesperado pra mim no WhatsApp. Professor, o professor errou lá na hora de fazer o plano. Aí, e a Camila, que estava respondendo as mensagens, começou lá. Não, mas deu certo o seu plano, tá tudo certo, já tá pago e tal. Não, mas ele passou lá e tirou todo o dinheiro da minha conta de uma vez. E a Camila respondeu para ele, né, por mensagem. Sim, você pediu no débito. A gente fez a operação no débito, né? Não, mas eu pedi no débito, mas não era para tirar tudo de uma vez. Era para ir tirando, debitando ao longo dos meses. Então era para debitar um mês, debitar outro mês, debitar... Aí ela falou para ele, pô, mas isso não existe. O débito, a operação no débito no cartão é à vista. Você passou no débito, tirou todo o valor, é óbvio. Não, mas agora eu não tenho dinheiro nem para fazer as compras do mês e tal, não sei o que. Resultado, o cara não sabe o que era débito e o que era crédito. A gente teve que explicar para ele o que era, para depois ele ir outro dia na academia com o cartão de novo e a gente parcelar o plano dele, as mensalidades que faltavam, e eu devolvi para ele à vista, né? Eu fiz o estorno lá. Enfim, o engraçado foi o cara vir na minha cara, assim, quando eu perguntei se era débito ou crédito, e ele falar com toda aquela pompa: débito, débito, débito. Tá bom, vou passar no débito. Só que, né, não era exatamente o que o cara queria, o bonzão. Não era isso que ele estava querendo. Essa história é recorrente, até porque lá nas primeiras aulas que a gente fez lá em São Bernardo, quando eu abri a academia, até o Eros está aí acompanhando, pode confirmar, a gente explicava o plano para a pessoa, era no cheque ainda, e falava, ó, tem o semestral, tem o anual e tal, você traz os 12 cheques, e a pessoa entendia, beleza. E ia embora, chegava no outro dia, o cara, vem fazer o plano anual, e dava o valor em dinheiro, assim, de uma mensalidade. Tá, e os outros cheques? Cheque? Que cheque? Como assim que cheque, meu? Você fazer o plano nosso tem que trazer todos os cheques e tal. Ah, não sabia, então vou fazer o mensal mesmo. Então, desde as primeiras matrículas que a gente fez, a gente explica, mas às vezes a pessoa não compreende muito bem o que a gente quer fazer. Tá bom? Então, ó, para ilustrar que a gente fez uma viagem no tempo, vocês estavam a bordo do DeLorean aqui, ó, do De Volta para o Futuro. Levei vocês de volta a 1996, na inauguração da academia. Depois passamos aí por algumas inaugurações. Faltou só responder aquela pergunta que o mestre Danilo encaminhou aí, que a gente mandou, né? Falando sobre a inauguração da academia. Se a inauguração, a festa da academia acontece no dia que ela abre as portas, se era verdadeiro ou falso. Ficou ali no meio a meio, tem gente que respondeu verdadeiro, tem gente que respondeu falso. A verdade é que as duas respostas estão corretas, porque teve um momento em que a inauguração era feita na abertura das portas da academia. Então, por exemplo, a TSKF Campo Belo fez a festa de inauguração no dia que ela abriu. E essa academia abriu em 2006. A Academia do Ipiranga também, em 2007, ela só não fez no dia 8 de janeiro de 2007, quando ela inaugurou, porque a gente não tinha recebido todos os tatames. O fornecedor de tatame era um picareta e ele não mandava o tatame pra gente, ele era lá de registro. O mestre Gabriel vai lembrar bem dessa história. Então a gente dava aula com a parte dos tatames, demorou um tempo para entregar. E aí quando ele entregou no dia 20 de janeiro a gente fez a inauguração. A TSKF Itaim, por exemplo, inaugurou também no dia 2 de janeiro de 2008. Então não tinha aluno, a gente fazia a inauguração assim mesmo. Abria as portas sem fazer a festa com os alunos das outras unidades. A partir de um dado momento que a gente começou a fazer as festas de inauguração já para os alunos daquela unidade. Então a gente começou a prorrogar um pouquinho, em vez de fazer a inauguração no primeiro dia, a gente espera chegar uma quantidade de alunos ativos naquela unidade para fazer a festa, tá bom? Então as duas respostas estavam certas, porque teve épocas em que a gente fazia no primeiro dia de funcionamento, e teve época que a gente passou a fazer a festa de inauguração a partir do momento que tinha uma quantidade X de alunos já daquela unidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou agradecer a presença de quem está aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver quem está aqui falando.
Vamos voltar aqui, ó. João Quintino, Camila Parangaba, Paulo Roberto Lopes, o mestre Luiz Fabiano, o Koshkene está assistindo, o Nicolas, Elaine Garcia Ribeiro, ó, tem meu sobrenome, minha mãe. Rodrigo Koshkene, já falei, ó. Cristiane Parangaba, minha sogra, assistindo. Yuri Júnior, mestre Antônio está aqui, como sempre, dando apoio pra gente. A Renata Farias está aqui, a Sara Orcesino, até a SKF Aldel tem peso participando, Ivan Magalhães, o bichão do Kung Fu, Big Beast. Renata e Dimitri, obrigado aí da participação. Mariana Bate, valeu, obrigado de estar aí com a gente. Jonas Rocha, estamos aguardando você voltar aqui. Miriam Fermozelli, Doroti, o Lívio estava aqui participando com a gente. Monique Câmara, Marcelo Conte, aí ó, beleza. Gabriel Tamani, o nosso caro Edo Sigoli estava aqui. Deixa eu ver quem mais. Estou encerrando já. Marcelo Cavini participou com a gente. O Igor Kayazima. Maurício Muniz, beleza. John Silver, Leandro Tamashiro, Mauro Masteguin, mestre Gabriel Amorim, muito obrigado, mestre, pelo espaço, por permitir a gente participar dessas lives aí, fazer essa transmissão, essa interação com os alunos. Todas essas histórias que eu contei só existiram por causa do nosso grão-mestre Gabriel Amorim, que foi quem fundou e começou a passar por todas essas histórias divertidas lá em 1996, parece que foi ontem, né? E aí de 2002 em diante eu já estava participando dessas histórias junto com o pessoal aí. E aí foi chegando mais gente aí, o mestre Antônio, o mestre Danilo, o mestre Luiz já estava desde antes de mim aí, obrigado por participar aí com a gente também. Yuri Júnior participando aí, o Little Pet e o João Quintino também, tá bom? Obrigado, pessoal, me alonguei pra caramba, falei 10 minutos a mais do tempo, mas é porque foi divertido e é muito bom estar aqui com vocês. Acompanhem nos nossos grupos aí, a gente vai falar sobre as próximas lives, a gente tem live programada para a semana inteira aí, essa semana. Temos aulas online acontecendo de acordo com cada unidade. A gente tem muita coisa acontecendo nesse período, então consulte aí o seu instrutor, aproveita para curtir aí a live e compartilhar. Quanto mais gente você compartilhar a primeira parte e essa segunda parte aqui, agradeço, mais gente vai ter acesso a essas histórias bacanas que a gente contou aí, que vocês se divertiram. Espero ter conseguido levar um pouquinho de diversão para cada um de vocês nesse início de semana, tá bom? Então, encerramos essa live aqui do dia 13 de abril de 2020. Um abraço a todos e obrigado aí pela participação de cada um. Valeu!